Amém, Igreja Zoe. Amém. Sabe, antes de nós falarmos da palavra do Senhor, eu gostaria, será que nós podemos honrar a vida da pastora Débora por essa incrível mensagem que nós acabamos de ouvir de oferta? Porque, sinceramente, aquilo que nós ouvimos nessa plataforma, você não vai ouvir aí fora. Será que nós podemos honrar a vida da pastora? Amém. Obrigado por isso. Amém. Amém. Obrigado, equipe, por hoje. Mandaram bem. Muito bom, muito bom. Vamos lá então, Igreja Zoe. Eu preciso das tempestades. Não, Will. Eu vim aqui para ser animado, não para que você me diga que eu preciso de tempestade, pelo amor de Deus. Eu preciso das tempestades. Eu quero ler um texto com você, mas e se eu te dissesse que quando você pede por resultados, Deus te manda, na verdade, tempestades? O que você me diria? Eu quero ler o texto com você que está em Marcos, no capítulo 4, versículo 35 a 41, e eu vou ler na versão na NTLH, se você quiser acompanhar comigo aqui. Se a letra estiver muito pequena, é a propósito, traga a Bíblia. E diz assim a palavra do Senhor: certo dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com eles. E os outros barcos o acompanharam. Versículo 37, de repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor Jesus, e queremos te dizer que tudo que estamos prestes a ouvir aqui, Senhor, vai fazer sentido e vai ser uma semente que vai germinar no nosso coração. Por isso, Pai, nós colocamos a nossa atenção máxima diante de ti, colocamos a nossa atenção máxima na tua palavra e naquilo que o Senhor tem para nos dizer aqui. Em nome de Jesus, nos ajuda, fica conosco hoje, Espírito Santo de Deus, e todos nós dizemos amém. Amém. Que título mais angustiante para começar uma semana. Eu preciso das tempestades. Mas nós já vamos ver aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Sabe, alguns anos atrás, eu decidi que eu precisava de um outro esporte. Naquele momento, a única coisa que eu fazia era correr de manhã cedo pela praia, ou no final da tarde. E toda vez que eu encontrava alguém, eu estava altamente motivado comigo mesmo a dizer: meu Deus, eu sou um homem esportista agora. Eu corro na beira da praia. Eu estava fazendo o que eu nunca tinha feito na minha vida. Aquilo era incrível, era o ápice para mim. Mas toda vez que eu encontrava alguém me perguntava: e aí, você faz algum esporte? Eu dizia, todo entusiasmado: sim, eu corro. E a pessoa dizia: não, um esporte. E aquilo me matava minha moral completamente. Aí, como se não bastasse, chegava no nutricionista e dizia: aí, eu tenho que preencher aqui a ficha, álcool não, fuma não, você faz algum esporte? E eu dizia: sim, eu corro. Ele disse: não, um esporte mesmo. Eu disse: como assim? Não, você tem que fazer um esporte, você tem que praticar alguma coisa. E eu disse: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me movimentar. E aí um dia eu estava na praia com a minha família e eu vi pessoas em cima de pranchas fazendo stand-up paddle. Não te dá uma sensação de dizer: que pessoas tão exercitadas? E eu olhava aquilo e dizia: eu acho que eu posso também.
Então eu fui na loja de pranchas, escolhi a minha prancha, escolhi a medida, o modelo certo, conversei com o vendedor que era expert, disse: olha, para o seu peso, para o seu tamanho, porque você está iniciante, você precisa disso, daquilo. E sabe, enquanto eu comecei a escolher a prancha, junto com a Débora, com a minha esposa, eu olhava para os detalhes, ele me mostrava as cores, me mostrava o não sei o que. Enquanto ele me mostrava, eu já me via no mar, Rony, eu já me sentia em cima da prancha, navegando, e eu já me imaginava as horas e horas que eu estaria em cima daquela prancha, andando rumo ao desconhecido, e o vento batendo nos meus cabelos, e o cheiro do mar. Eu dizia: meu Deus, isso vai ser incrível. E eu tive uma ideia brilhante, porque eu vi um dia uma pessoa carregando um cachorrinho na ponta da prancha. E eu disse: se pode um cachorrinho, por que não os meus filhos? E eu já comecei a me imaginar, enquanto eu estava naquela loja, levando os meus filhos na ponta da prancha, e nós vivendo dias maravilhosos. Eu me via mudando de vida, a minha mente foi longe, pensando em como seria incrível essa expectativa. Mas deixa eu falar um detalhe importante para vocês: eu nunca tinha subido numa prancha antes na minha vida, estava tudo aqui. Então eu fui pela primeira vez, pela manhã, sozinho. Eu disse: amor, eu vou antes, porque eu quero ver, eu quero dar uma treinadinha. Talvez eu vou demorar ali uns 10 minutinhos para pegar o jeito, então deixa eu ir antes para não passar vergonha. E eu fui bem cedo, preparei as coisas. Eu não tinha roupa própria para isso, fui com uma bermuda, uma camiseta, e entrei. Quando eu me preparei, coloquei aquilo no pé, entrei na água e disse: que água gelada, gente. Ai, que vontade de desistir, que ideia foi essa? Mas eu me encorajei, eu já tinha gasto dinheiro, agora eu tenho que dar um jeito nesse negócio. Então eu entrei e comecei a nadar como eu via as pessoas nadando, e fui indo, e eu disse: ok, agora é a hora. E eu comecei a tentar ficar em cima daquela prancha, e nos próximos 15 minutos, depois de 25 caídas dentro da água, não me julguem, cada um tem o seu problema, o meu problema é equilíbrio. Depois de ter caído muitas vezes, eu finalmente comecei a ficar em pé parado, e comecei a remar e disse: olha só. E aquilo tudo que estava na minha cabeça começou a acontecer. Eu via as montanhas lá no fundo, eu via o mar, eu via os prédios ficando pequenos, e eu estava de pé em cima da prancha, de stand-up paddle, e nada podia ser melhor. Eu comecei a remar, Rony, comecei a remar. Depois de 10 minutos, meus braços pareciam que eu caí no chão. Eu disse: gente, que ideia foi essa? Não é possível. Mas a vista pelo menos era bonita, era linda a vista, pelo menos por um tempo. Porque na minha primeira vez, enquanto eu andava numa direção, uma tempestade se formava atrás de mim, daquelas lindas de se ver da beira da praia, que as nuvens fazem, como é que eu posso dizer, fazem colmeias assim escuras, e vindo por trás das montanhas. E eu estava andando para lá, mas eu não via nada. De repente, por algum motivo, a minha prancha vira para o outro lado, eu paro para descansar, e eu começo a ver a tempestade vindo, e eu disse: meu Deus do céu, que troço mais feio. E eu estava longe da praia agora, e agora eu comecei a dizer: eu vou voltar devagarzinho. Virei, comecei a voltar devagarzinho. Quando eu remo 30 segundos, eu olho para trás, ela está em cima de mim já, e aí começa a chover, e a coisa começa a ficar feia, e eu dei no pé. Óbvio que eu saí e voltei para a praia. Quando eu cheguei em casa, a Débora me olhou com uma cara branca e disse: e aí, meu amor, como é que foi? Como é que foi essa experiência? Eu olhei para ela e disse: meu amor, não era nada como eu tinha imaginado. Essa não é a frase que nós dizemos muitas vezes na nossa vida: não era como eu tinha imaginado. A gente rema, ou a gente escolhe alguma coisa, a gente trabalha por algo, a gente foca em algo, e quando acontece, não era como eu tinha imaginado. Sabe, nesse texto que nós lemos, nós vemos Jesus em uma dupla jornada na terra. Por um lado, Jesus estava cumprindo na terra, em obediência às ordens de Deus, a vontade do Pai de salvar a humanidade. Mas por outro lado, Jesus estava transformando meninos em fazedores de história. Lembrem-se que Jesus andava com, esses 12 homens andavam com Jesus, na verdade esses 12 meninos, esses 11 meninos em um homem, porque apenas um deles era maior de idade, todos os outros tinham entre 15, 16, 17 anos. Jesus estava transformando esses meninos em homens para aquilo que estava por vir. Lembrem-se que Jesus estava treinando pessoas para fazerem a história, estava treinando pessoas que seriam os primeiros construtores da igreja.
Esses meninos estavam nessa dura jornada da vida que todos nós passamos algum dia, que é crescer, amadurecer e evoluir. Sabe, fazia pouco tempo que Jesus havia chamado os seus discípulos, e enquanto Jesus fazia milagres para outras pessoas, enquanto Jesus entregava resultados para outras pessoas, esses discípulos viam tudo o que Jesus entregava para as pessoas com os olhos bem abertos. Eles assistiam encantados tudo o que Jesus fazia. Eles estavam vivendo um sonho, 15, 16 anos, andando com o homem mais famoso da época, com o homem mais famoso da Galileia, com um fazedor de milagres, com um homem que todos se perguntavam: será que ele é o Filho de Deus? Será que ele veio resgatar Israel? Será que agora chegou o nosso tempo do sonho acontecer? E eles eram os seguidores de Jesus. Sabe, Jesus estava ensinando para esses meninos fé, coragem, estava ensinando sobre o reino de Deus, e quanto mais Jesus ensinava sobre uma vida potente e extraordinária, mais os discípulos queriam saber e conhecer. Não é assim conosco? Quanto mais Jesus nos apresenta algumas coisas, mais nós queremos mergulhar. Quanto mais Jesus abre um pedacinho da cortina para vermos o que está por detrás, mais nós queremos saber. Jesus, eu quero, isso aqui é incrível, isso aqui é alucinante. Agora, Jesus está diante do mar da Galileia, depois de ter pregado para uma multidão, depois de ter ensinado uma multidão, e quando chega o fim da tarde, é o que o texto nos diz, o fim do dia, quem se aventura no mar, sabe que não é o melhor momento para sair, sabe que passando ali da metade da tarde, os ventos começam a ficar mais fortes. Deixa eu te falar uma coisa, o mar da Galileia tinha uma característica incrível, e tem até hoje, e todos sabiam disso. Repentinamente o tempo virava, e o mar da Galileia era assolado por ventos fortes e tempestades, e assim como começou, também ia embora. Jesus sabia disso. Um dos discípulos, pelo menos o mais velho, sabia disso, porque era pescador. Eles conheciam aquele lugar, conheciam aquele mar, conheciam o que podia acontecer. Mas mesmo sabendo disso, Jesus convida eles para entrar no barco e atravessar para o outro lado. Jesus já havia visto muitas dessas tempestades. Lembre-se, Jesus já tinha 30 e poucos anos aqui. Jesus já conhecia aquele mar. Então, por que raios Jesus decide cruzar o lago, que é famoso por tempestades repentinas à noite? Que tipo de Deus faz isso com alguém? Que tipo de Deus nos joga no meio da tempestade, quando estamos precisando de um porto seguro e de descanso? Que tipo de Deus nos envia para o meio das tempestades, quando nós estamos pedindo resultados e respostas da parte dEle? Sabe, os discípulos, com a sua atitude de deixar tudo para trás, abandonar tudo e seguir Jesus, eles estavam dizendo naquele momento: Jesus, nós queremos ver coisas novas, nós queremos o vento novo sobre nós, nós queremos as coisas novas sobre a nossa família, nós queremos mudança em Israel, nós queremos libertação, queremos uma vida nova, queremos propósito, queremos que o Senhor mude tudo ao nosso redor, assim como nós pedimos às vezes para o Senhor. E a resposta de Jesus é: ótimo, então tá bem, subam no barco. Jesus, esse não é o lago das tempestades? Sim, exatamente, vamos atravessar. Mas Jesus, está ficando noite, está ficando mais perigoso, nós não vamos enxergar nada, nós não vamos enxergar a tempestade vindo, se formando. Jesus, tem certeza? Vamos lá, não é o que vocês querem? Coisas novas, mudança em Israel, mudança ao redor de vocês. Mas Jesus, tem certeza que é por aqui? Sabe, os discípulos estavam pedindo para Jesus por resultados, para a sua família, para a sua vida, para o seu povo. Mas estavam prestes a descobrir o que eu e você tentamos negar muitas vezes na nossa vida: que resultados vêm através de tempestades vencidas. Mas nós queremos negar isso, porque não é bonito, não é glamuroso, não é saboroso, não é prazeroso. Por que, Deus? Por que nós não podemos ir direto para os resultados?
direto para a mudança. Deus, por que eu não posso ir direto para minha casa pronta, cheirosa, mobiliada e com tudo no lugar? Por que eu tenho que passar pela construção? Deus, por que eu não posso ir direto para o meu emprego dos sonhos? Deus, por que eu não posso ir direto para um casamento feliz e perfeito? Por que eu tenho que passar pelos processos disso? Sabe, porque as tempestades são as ferramentas de Deus que nos moldam para os resultados que também são de Deus. Sabe, da mesma forma que você não encontra diamantes na natureza, mas encontra pedras brutas que precisam de um processo, precisam de serem picaretadas, marteladas. Da mesma forma, você também não encontra resultados brilhantes sem antes passar por desafios muitas vezes angustiantes. Esse é o processo, e é o processo doloroso, angustiante, desestimulante muitas vezes. É o processo que muitos de nós, quando olhamos, dizemos: não, isso me tira a vontade. E talvez a sua pergunta hoje seja: Will, como eu passo pelo processo que Deus deseja, para então ter os resultados que eu preciso? Em primeiro lugar, nós fazemos isso entendendo que precisamos das tempestades. Elas são necessárias. Aquilo que aqueles meninos estavam prestes a viver, com a traição, com a dor, com a culpa, com a solidão, era grande demais. Nós sabemos o final da história, nós conhecemos. Você e eu sabemos que depois de anos com Jesus, em crescente, em todos o conhecendo, em fama, depois disso nós sabemos o que acontece. Jesus é capturado, é preso, é acorrentado, é torturado, depois Jesus é morto, e esses 12 meninos agora vão ficar sem ninguém. Nós sabemos já da história, eles não sabiam que eles teriam que iniciar a igreja, eles não sabiam que uma pregação deles poderia converter 3.000 pessoas, eles não sabiam que em algum momento a sombra deles iria curar pessoas, eles não sabiam ainda o que estava por vir. Você também não sabe o que está por vir, mas ele já sabe o que está por vir. Jesus, a tempestade de noite, por quê? Eu sei o que está por vir. Sabe, eles precisavam dessa tempestade. Nós sempre estamos dizendo muitas vezes para Deus: Deus, me muda esse meu jeito de ser, muda esse meu jeito de falar. Deus, por favor, me ajuda com isso. Deus, muda o meu casamento. Deus, muda o meu trabalho. Deus, muda os meus sonhos. Me coloca a propósito, me dá verdade. Deus, muda a minha vida. E Deus nos responde: ok, eu vou responder as tuas orações com tempestades. Sabe, quando reconhecemos que as tempestades são ferramenta de Deus, nós paramos de amaldiçoar o tempo ruim e começamos a celebrar em fé o que vem depois da tempestade. Will, mas isso não é fácil. Não é. Não é fácil ver tempestades pelo caminho e celebrar isso e se alegrar com isso, mas tempestade machuca, tempestade fere, tempestade nos tira do rumo, tempestade nos engana. Isso não é legal, não é bom, mas é isso que vai nos levar para o melhor de Deus, que está logo depois da tempestade. Sabe, é desafiador começar uma igreja com 0 pessoas, com 0 recursos, em um outro lugar. É também desafiador começar um negócio pequeno, que precisa sustentar sua família, mas que ainda não dá recurso. É desafiador entrar na universidade para ter um diploma e ficar lá o tempo que for necessário, com a pressão que for necessária, até sair com o diploma na mão. É desafiador se mudar de cidade, se mudar de estado, para uma nova cultura, para o desconhecido, para a falta de amigos, para a falta de emprego, quem sabe, para a falta de moradia. É desafiador se adaptar a novas circunstâncias e novos momentos da vida. É desafiador encontrar o seu lugar numa comunidade e parar de se sentir um peixe fora d'água. É desafiador continuar amando a igreja depois das desilusões. É desafiador.
É tempestade, é tempestuoso, mas sabe, eu acredito que a cada passo dessa jornada, Deus está nos mudando, a cada remada mais para dentro da tempestade, Deus está nos amadurecendo, a cada remada em fé para o desconhecido, Deus está nos fazendo crescer. Deus só dá tempestades para quem Ele quer dar resultados. Deus só dá tempestades para aqueles que Ele quer dar resultados. Sabe, eu e você só ficamos prontos para receber os resultados quando passamos primeiro pelas tempestades. Não é assim na escola, não é assim na faculdade, não é assim no nosso trabalho. Você não sai da escola do ensino fundamental para fazer um doutorado. Não, tem um processo. Ai, mas é cansativo, é muita pressão, mas tem um processo. Não tem como pular etapas. Você primeiro precisa passar pelos desafios da universidade. Você não sai do seu primeiro dia de emprego para ser um CEO ou um CFO de uma grande companhia. Você precisa primeiro passar pelos desafios, vencer tempestades e provar que você está pronto para o cargo. Você não sai de solteiro para casado. Primeiro passa pelos desafios de conhecer uma nova pessoa. Você passa pela conquista, você passa pelo conhecimento. Meu irmão, minha irmã, Deus tem resultados para você. Deus tem transformação para você, Deus tem uma nova vida para você, uma nova chance para você, mas você precisa atravessar as tempestades primeiro. Então deixa eu te dar esse conselho que a Bíblia nos dá: pare de amaldiçoar as tempestades, porque quem sabe você está amaldiçoando a ferramenta que Deus escolheu para fazer os resultados que você precisa. Se Deus mandou tempestade, ao invés de resultados, nessa fase da sua vida, é porque você ainda precisa de tempestades. Will, mas eu continuo com essa pergunta: como eu vou passar pelas tempestades? Tem tempestades, gente, que nos derruba. Tem tempestades que nos tiram o rumo para casa. Você entendeu a expressão? Que nos desorientam, que nós não sabemos depois dela para onde vamos, para que lado eu perdi o rumo da minha vida, eu perdi o rumo da minha existência. Como eu faço para passar? Em segundo lugar, entendendo que você nunca deve, nunca pode entrar na tempestade sozinho. Não se entra em tempestade sozinho. Não se entra em tempestade sozinha. Sabe, no meio dos desafios, é comum nós nos sentirmos sozinhos. Sabe, no meio dos desafios, quem sabe da sua empresa, é comum você sentir que você está carregando tudo sozinho. Por quê? Porque na hora que chega o dia 20, no dia 5 e no dia 20, quem está na frente do computador, ou com o celular na mão, pagando boletos, é você. E você vai olhar para o lado e não tem ninguém, é você que está lá, e é comum nos sentirmos sozinhos. Quando você está com uma crise no seu casamento, você não tem com quem olhar o seu parceiro ou a sua parceira, o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga. Agora ela é a crise. Para quem você vai contar? Aonde você vai pedir ajuda? Quando você está chorando no travesseiro sozinho para resolver isso, você olha para o lado e você se sente sozinho. É da nossa natureza nos sentirmos que estamos sozinhos. É a nossa natureza gritando mais alto, como uma desculpa que damos para não entrarmos nas tempestades. Will, como assim? Isso é uma desculpa que às vezes nós damos para evitar as tempestades. Os discípulos disseram: mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso. O Senhor está aí dormindo, o Senhor nos abandonou, o Senhor nos deixou sozinho, nós vamos morrer, e o Senhor não se importa. O que nós nos esquecemos, meus irmãos, com facilidade, é que Deus nunca, 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 nunca nos deixa, e nem nunca foge de nós, quando as tempestades chegam. Sabe, eu amo o que o Salmo 139, versículos 7 e 10 dizem. O Salmo 139 é incrível. Eu te recomendo a anotar e ler em casa o Salmo 139.
E diz assim os versículos 7 em diante: onde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde que eu posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente e for viver em lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Sabe o que o salmista está dizendo? Se eu quisesse fugir da tua presença, eu não teria para onde ir. Não há lugar para eu me esconder. Por quê? Porque o Senhor sempre está comigo, e a tua mão poderosa sempre continua me guiando. Sabe, às vezes eu e você nos sentimos sozinhos com Jesus no mesmo barco, e nós gritamos: por que nos abandonou? Por que o Senhor está me deixando passar por isso? O Senhor não me ama mais, o Senhor não se importa. E Ele está ali, quem sabe a uma oração de distância, dizendo: ei, eu estou aqui. Sabe, Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares, em todo tempo. O nosso problema começa quando nos esquecemos disso. Então nos sentimos sozinhos. Quando entendemos que nós nunca estamos sozinhos e que a tempestade não vai durar para sempre, nós conseguimos descansar no meio da tempestade, assim como Jesus conseguia. Você parou para pensar nisso? Que Jesus descansava num barco que estava sendo assolado por ondas, sacudido pelo mar, e Jesus descansava. Como? Se você perguntasse isso hoje para Jesus: Jesus, como o Senhor consegue descansar no meio disso? Você tem essas conversas malucas com Jesus? Às vezes eu leio o texto e diz: Jesus, qual o sentido disso aqui? Como que o Senhor conseguia descansar num barco que estava prestes a afundar? Eu imagino Jesus dizendo: filhos, eu consigo descansar num barco que parece que vai afundar, porque eu já sei o resultado. E o resultado é que ele não vai afundar. O resultado é que vocês não vão morrer. O resultado é que vocês vão atravessar, e vocês vão ser cheios de fé, cheios de poder do alto. O resultado é que eu estou construindo vocês para construir a minha igreja. O resultado é que vocês serão cheios de poder quando do céu descer o Espírito Santo. O resultado é que vocês caminharão e a sombra de vocês curará multidão de pessoas. O resultado é que ao falar, milhares de pessoas serão salvas. Filhos, eu já conheço o resultado. Sabe, talvez você precise fazer essa pergunta para Jesus hoje: Jesus, como o Senhor está tão tranquilo no meio do caos que eu estou vivendo, no meio da dor que eu estou sentindo, como? E talvez Jesus vai dizer: filho, filha, eu já sei o resultado. Filhinhos, eu já sei aonde isso vai dar. Sabe, deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã, não permita que a tempestade te cegue para ver que Jesus ainda está no teu barco. Não permita que o gosto da água salgada te faça esquecer que Ele escolheu entrar no barco onde você já estava, porque Ele já sabia o resultado dessa tempestade. Sabe, Ele entrou porque sabia o resultado. Você não está sozinho, você não está sozinha. Ele está com você nos altos e também nos baixos, quando o sol está brilhando, ou quando a tempestade te aflige e escurece tudo ao seu redor. Por isso, não tenha medo. Entenda que você não está sozinho e não está entrando sozinho na tempestade. Mas Will, se ainda não me convenceu, eu ainda não fui convencido, como que eu vou passar por tudo isso? Como que eu vou suportar isso? Entendendo que uma tempestade sempre termina em resultados. Sempre termina em resultados. O versículo 37 diz: de repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava empenhado em transformar meninos em homens. Um grande resultado requer grandes desafios. Sabe uma coisa? O tamanho do teu sonho também determina o tamanho da tua tempestade.
E aí às vezes a gente olha para outras pessoas e dizem: por que que a tempestade dele não é tão grande quanto a minha? É porque o tamanho do nosso sonho determina o tamanho da tempestade que nós precisamos, porque eu ainda preciso das tempestades. Você lembra que nós acabamos de falar que Jesus, Deus, é onisciente, Ele conhece todas as coisas? Você acha que ele já não sabia o resultado dessa tempestade antes de pisar naquele barco? Era por isso que ele estava dormindo, sonhando, enquanto todos estavam apavorados. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus já sabe o resultado da tua tentativa. Jesus já sabe o resultado da tempestade que você está passando. Ele já sabe o resultado desse casamento, dessa escolha, dessa conversa difícil. É porque Ele já entrou no barco. Sabe, muitas pessoas acreditam que vivem a vida inteira dentro de tempestades. Isso aqui é importante, preste atenção. Muitas pessoas acreditam que só vivem em tempestades, e ouvem mensagens como essa, e a primeira coisa que pensam é: eu não aguento mais viver tempestade. Eu conheço Deus há tanto tempo, eu vou à igreja há tanto tempo, eu oro, eu busco, mas eu só vivo tempestade. Então esse negócio não pode ser assim, só para mim é assim. Eu vivo tempestades sem parar. Deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos da tempestade, porque nós precisamos atravessar a tempestade. O processo não está em entrar na tempestade, o processo não está em ver a tempestade, o processo não está em sentir gotas da tempestade vindo, o processo está em atravessar a tempestade. Foque na palavra atravessar. Muitos de nós entramos em tempestades, mas não atravessamos. Muitos de nós colocamos o pé na água, mas está gelada demais, deixa para trás. Mas na nossa cabeça nós já calculamos: entrei numa, botei o pé na água, entrei numa. Aí em outro momento diz: não, eu entrei, botei o pé na água, remei um pouco, mas eu senti uma brisa gelada, eu disse: melhor voltar, entrei em outra. E você volta para a beira da praia de novo. Você está entendendo o exemplo que eu estou dando? E você volta de novo para outro lugar, porque o medo da tempestade, o medo de não conseguir passar, te faz voltar e não atravessar. Sabe, Jesus não estava no negócio de fazer com que aqueles discípulos voltassem, dessem meia volta no barco e voltassem para o lugar aonde estavam. Jesus disse: nós vamos atravessar. A ordem de Jesus não foi: entrem no mar. A ordem de Jesus não foi: façam isso ou aquilo. A ordem de Jesus foi: atravessem para o outro lado. Mas o nosso medo muitas vezes nos impede. Nós testamos a água, deu medo. Nós testamos o vento, deu medo. Nós conseguimos entrar um pouco no meio e o barco começa a girar, e nós pulamos do barco e diz: chega, para mim chega, isso aqui não dá, eu vou morrer porque eu estou sozinho, Jesus não está comigo. E nós nunca atravessamos tempestades. Alguns de nós sabem que são daquele tipo de pessoa que nunca terminam nada na vida. Deixa eu te falar uma coisa: enquanto você não terminar de atravessar a tempestade, o resultado nunca vai chegar, porque o resultado não está no ponto A, está do outro lado da praia. Pessoas que pensam que estão há muito tempo nesse processo, deixa eu te falar, o processo consiste em aceitar entrar no barco, em atravessar a tempestade, continuar remando em fé até chegar do outro lado. Colocar o pé na água não é todo o processo, entrar no barco não é todo o processo, remar não é todo o processo. Há pessoas que sempre que a coisa fica feia, abandonam o processo e nunca passam por ele. Há pessoas que quando estão sonhando, planejando algo, começam a executar, quem sabe, um novo negócio, um novo plano, um novo projeto, uma nova família, um novo relacionamento. E aí vem a fase que todos nós conhecemos, que é a fase de familiares, amigos e conhecidos que dizem: não vai dar certo, para com isso, para de tentar, para de remar, esse não é o lugar. Quantos não sabem que isso é verdade? Não vai por esse caminho, não vai dar certo. Mas nós continuamos, e aí começa a fase que nós esperávamos que não chegasse, que é a fase que não dá certo mesmo.
todo mundo sabe que para uma coisa dar certo, primeiro ela precisa não dar certo. Eu não sei o que é isso. Chega a fase de que não dá certo mesmo. Aí vem a negação, aí vem a raiva, aí começa a vir a barganha, a depressão, e logo a gente aceita que aquilo é o nosso novo normal. Mas deixa eu te falar, quando nós sabemos que quem está conosco nas suas mãos é o Senhor Jesus, quando nós entendemos que Ele entrou na tempestade conosco, quando nós entendemos que qualquer tempestade vinda do céu para nós, porque sim, o céu manda a tempestade, ela sempre gera resultado e não destruição, nós continuamos, nós não abandonamos o barco, não soltamos os remos, não paramos porque a água está fria, não paramos porque já não conseguimos ver de tanto vento, de tanta nuvem, não paramos porque não estamos gostando do processo, nós continuamos, porque temos a certeza de que o nosso Senhor está dormindo na parte de trás do barco da nossa vida. Versículo 40, para terminar. Jesus, depois de ter ficado de pé, imagina essa cena, gente. Que cena esquisita. Milhares de emoções misturadas. Medo, pavor, vergonha de chamar Jesus. Jesus levanta, gente, o que está acontecendo? A gente já chegou? A gente não chegou ainda, por que vocês me acordaram? Imagina essa cena. E os discípulos, Jesus, nós vamos morrer. Jesus se levanta e diz, pera, mar, fica quieto, ondas, silêncio, vento, para, tudo acalma. E eu imagino Jesus se virando de novo. Por que vocês ainda são tão medrosos? Vocês não viram que eu acabei de fazer milagres na beira da praia de onde nós saímos? Esse negócio vai demorar mais do que eu imaginava. Vocês ainda não perceberam quem eu sou? Vocês ainda não perceberam quem está com vocês? Vocês ainda não entenderam para onde eu estou levando vocês? Vocês não entenderam que eu estou ensinando vocês a serem como eu? Porque em algum momento eu vou dar poder dos céus e autoridade para vocês. Mas Jesus, o que a gente devia ter feito? Vocês deviam ter mandado o vento calar e o mar cessar. A tempestade está sujeita aos filhos de Deus. Como assim, Jesus? Filhos, vocês têm que aprender tanta coisa ainda. Sabe o que eu acho incrível na palavra de Deus? E eu busquei porque me veio isso do céu na cabeça. Eu disse, eu preciso entender isso aqui, não é possível. E eu disse, como que olhando para o povo de Israel, aquele povo que Deus tirou do deserto, do Egito, depois de 400 anos de escravidão, e levou para uma terra prometida, levou para o sonho, levou para a promessa, levou para uma vida boa. Eles ficaram 40 anos andando em círculos no deserto, depois que foram libertados do Egito. E sabe o que me pegou? Nenhum dos que saíram do Egito entraram na terra prometida, porque Deus disse em algum momento, vocês não vão entrar. Ninguém vai entrar até que todos, um por um, que saiu do Egito morra. Deus, por quê? Eles fizeram alguma coisa que os impediu de ter os resultados. Eles atravessaram a tempestade de uma forma que os impediu de ter resultados. E se você ler e estudar, você vai ver que o povo fez idolatria e Deus perdoou. O povo se rebelou contra os líderes e Deus perdoou. O povo fez um monte de coisa e Deus perdoou. Mas teve um momento na vida do povo de Israel que não é que Deus não perdoou. Deus diz, eu não posso fazer nada com isso. Não porque eu não tenho poder, mas porque não tem nada em vocês que eu possa construir alguma coisa. Foi quando o povo disse, nós não confiamos mais em Deus, nós não acreditamos que Deus vai nos dar a terra prometida, nós não acreditamos que Ele está nos levando para a vida, nós acreditamos que Ele está fazendo mal para nós, nós não confiamos mais em Deus. Nesse momento Deus disse, eu não tenho como fazer nada com vocês, eu tenho poder para todas as coisas, mas o coração de vocês se fechou.
Sabe o que eu acho incrível? É pensar que se você tem Jesus no barco da sua vida, pensa nisso comigo, e você está atravessando uma tempestade, e quando a tempestade aperta, você começa a virar o remo sozinho e andar para o outro lado de novo, dizendo: Deus, eu não vou porque eu vou morrer, Deus, eu não vou porque eu estou me sentindo sozinho, Deus, eu não vou porque isso não vai dar em nada. E Jesus segue no teu barco. O que você na verdade está dizendo com a sua vida é dizer: Jesus, você pode até estar no meu barco, você pode até estar na minha vida, mas eu não acredito que o Senhor pode fazer alguma coisa por mim. E isso é sério demais. Foi o que o povo de Israel fez. Deus, eu não acredito mais que o Senhor possa fazer alguma coisa por mim. Sabe, Jesus olha para os discípulos e diz: vocês ainda não aprenderam, ainda são tão medrosos, ainda não têm fé. Jesus estava dizendo: vocês ainda não confiam em mim. O que eu vou precisar fazer para que vocês confiem em mim? Sabe o que aconteceu depois? Acontece um monte de coisa na vida de Jesus e os discípulos. Jesus também depois, anos depois, ele é morto, crucificado, ressuscita ao terceiro dia. E nós falamos disso há poucos domingos atrás. Alguns deles só acreditaram quando Jesus aparece e diz: toca aqui para ver os furos nas minhas mãos, toca para ver que sou eu. Jesus continua insistindo. Deixa eu te falar uma coisa: ainda que nós não confiemos, ainda que muitas vezes nós abandonemos Jesus no nosso barco e dissemos: Jesus, eu não confio, Jesus continua vindo. Deixa eu te provar mais uma vez: eu sou aquele que morreu por você, eu sou aquele que providenciei um milagre, eu sou aquele que mudei a sua vida, eu continuo estando aqui, eu continuo estando no teu barco. Você não está sozinho nem sozinha. Sabe, Deus não manda tempestades para nos afogar. Deus não manda tempestades para falharmos. Tempestades são a forma de sermos melhorados, a forma de sermos construídos, amadurecidos para aquilo que vem à frente. Será que depois desses 30 minutos, 35 minutos, você consegue dizer, fechar os teus olhos aí no seu banco, aí onde você está, e dizer: eu preciso das tempestades. Deus, eu preciso das tempestades. Senhor, eu preciso das tempestades. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, eu oro, Pai, pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. Todos nós temos passados diferentes, todos nós temos circunstâncias diferentes, atribulações diferentes, todos nós temos dores diferentes, Pai. E o curso natural da nossa vida é sempre fugirmos daquilo que nos dá medo. E tempestades nos dão medo, Senhor. Dias difíceis nos dão medo. Dias de retrocesso na empresa, dias de retrocesso no trabalho, na faculdade, dias de retrocesso na nossa vida emocional, dias de retrocesso, Senhor, na nossa alma, nos dão medo. E muitas vezes, Pai, viramos o barco e tentamos fugir de volta para a praia. Mas, Pai, em nome de Jesus, hoje muitos de nós estão dizendo: Deus, eu ainda preciso das tempestades, eu ainda preciso que o Senhor me mostre que está no barco da minha vida, eu ainda preciso que o Senhor me mostre que o Senhor está no controle da minha vida e que há resultados à frente. Pai, em nome de Jesus, nós ainda precisamos de tempestades. Quero te convidar a ficar em pé. Sabe, talvez você esteja aqui hoje pensando: Deus, eu preciso de um novo rumo para a minha vida. Deus, eu preciso mudar completamente a minha ideia sobre a vida, sobre as tempestades. Talvez você esteja aqui hoje dizendo: mas como que eu vou saber que Jesus está no meu barco? A Bíblia é clara: se Jesus está no barco da sua vida, se Ele decide entrar na sua vida, Ele está com você. O salmista diz: não há lugar onde eu possa me esconder da sua mão poderosa que me guia e do seu amor. Se Ele decide entrar no barco da tua vida, Ele está com você. Mas sabe, há algo que nós precisamos fazer para que Jesus olhe e decida: ok, eu posso entrar nesse barco. Porque Jesus, podemos dizer assim, Ele é um cavalheiro.
Jesus não arromba portas, Jesus não entra à força em lugar nenhum, Jesus respeita aquilo que nós desejamos. E Jesus bate na porta, e a Bíblia diz: quem abrir, eu vou entrar, vou fazer morada, vou ceiar. Jesus está dizendo: quem ouvir a batida na porta da sua vida e decidir que eu posso entrar na sua vida, eu vou transformar, eu vou fazer tudo novo, tudo diferente. E sabe, há um texto que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, e nesse texto, em Romanos 10, capítulo 10, versículos 9 e 10, Paulo está dizendo: se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E Paulo continua e diz: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Paulo está dando o caminho para todos os seres humanos convidarem Jesus para entrarem no barco da sua vida. Deixa eu te falar uma coisa: não entre na tempestade sozinho. Não entre na tempestade sozinha. Convide Jesus para entrar na tempestade com você, porque o resultado que está do outro lado é certo e garantido. Sabe, o que eu gostaria de fazer agora é um convite e uma oração. Em alguns segundos todos nós vamos fechar os nossos olhos, e quando estivermos todos de olhos fechados, eu vou fazer esse convite daquelas pessoas que hoje decidem fazer a sua paz com Deus. Talvez você já declarou no seu coração que Jesus é o teu Senhor, mas as tempestades da vida, quem sabe em outros ministérios, em outras igrejas, te levaram a afundar, te levaram a voltar para a praia, te levaram a abandonar o barco onde Jesus estava. Sabe, há algo novo ainda de Deus para a tua vida. Deus não te quer no final da fila, Ele tem algo novo para a tua vida, Ele ainda te quer na sua família. E quando eu fizer esse convite, se essa for a tua decisão de entregar a sua vida para Jesus por primeira vez, ou se for a tua decisão de voltar para os braços do Pai, encontrar casa e colocar Jesus novamente no teu barco para atravessar tempestades, eu vou te convidar a fazer um sinal de mão, de olhos fechados mesmo. Então eu quero convidar todos a fechar os olhos. Aqui em cima na plataforma também, apenas eu vou estar de olhos abertos. Eu quero saber por quem eu vou orar. Eu não vou te chamar aqui na frente, essa é uma decisão pessoal tua com o Senhor. Eu quero apenas orar por você. Quando eu contar 3, se essa for a tua decisão, eu te convido a fazer um aceno de mão, apenas dizendo: Senhor, esse sou eu, seja qual for o dos casos. Número 1, Deus te ama tanto que fez um plano especial para ti. Deus te ama tanto que escreveu uma história linda. É certo que quem sabe você não está vivendo os melhores capítulos dessa história, mas deixa eu te falar uma coisa. Número 2, Jesus desceu do céu e colocou um ponto final, quem sabe, nos capítulos maus da tua história, e começou a escrever um novo amanhecer. Se essa é a sua decisão, número 3, levanta a sua mão, erga a sua mão e tome a sua decisão por Jesus. Eu estou te vendo aí atrás, eu estou te vendo, eu estou vendo você também aqui, amém, eu estou vendo, pode baixar a sua mão. Eu quero orar por